Dando continuidade ao nosso estudo, né, vamos abordar agora o terceiro capítulo, que tem como título Vida, Sono e Sonho. Já se disse com muita propriedade que o sono é uma forma de morte. Assim, diariamente, o homem, ao deitar-se, realiza, mesmo que inconscientemente, um treino para esse fenômeno biológico terminal. Então, nos chama a atenção nessa comparação e muitas vezes alimentamos tanto receio desse fenômeno que exercitamos diariamente, né? Segundo narra Manuel Filomeno. À semelhança da morte, em que o espírito só se liberta com facilidade do corpo, mediante conquistas anteriores de desapego e renúncia, reflexões e desinteresse pelas paixões mais vigorosas, no sono há uma ocorrência equivalente, pois que o ser espiritual possui maior ou menor movimentação conforme as suas fixações e conquistas. Então, aí ele inclusive chama a atenção para esse processo, né, de morrer e desencarnar, porque há pessoas que morrem, mas continuam presos a algumas situações. Então ele chama a atenção de que esse processo de libertação só se dá com facilidade quando mediante a conquistas anteriores, né, de algumas virtudes que precisam ser trabalhadas. E diz que no sono há também uma ocorrência equivalente, pois que o ser espiritual possui uma maior ou menor movimentação conforme essas fixações que também a gente traz. O espírito sempre está em ação até onde podemos concebê-la, ou seja, não tem essa história de ficar ali parado numa eternidade, né? A inatividade não se encontra presente nas leis da vida. Mesmo nos momentos de repouso, o espírito se movimenta atraído por aquilo que mais lhe diz respeito. Então, por mais que a gente aparentemente esteja, né, em repouso, em termos físicos, o espírito ele se movimenta, ele tem essa possibilidade de ir e vir. O sono é, portanto, uma necessidade para o refazimento orgânico, o restabelecimento de energias do corpo, o reequilíbrio das funções que o acionam. Então, faz-se necessário, sim, né, o repouso, esse refazimento orgânico, inclusive lembrando a assertiva, né, de que o corpo é instrumento do espírito e da mesma forma que devemos cuidar do espírito, temos a obrigação de cuidar do corpo. E este cuidar passa por essa realidade do dormir, do repousar para o refazimento. Assim que o corpo adormece, e às vezes mesmo antes do sono total, afrouxam-se os liames, os laços, né, que atam o espírito à matéria, e ele se desprende parcialmente, rumando para os lugares e pessoas aos quais se vincula. Então, Manuel Filomeno, de forma muito clara, nos diz que enquanto o organismo realmente necessita desse refazimento, onde entramos no processo do sono, afrouxam-se os laços do espírito e ele se desprende parcialmente, porque o totalmente seria o processo do desencarne, rumando para os lugares e pessoas aos quais se vincula. Graças a essa movimentação, quando retorna ao domicílio carnal, traz as impressões e lembranças que imprime no cérebro, constituindo-lhe o complexo capítulo dos sonhos. Então, após fazer esses encontros, tanto no contexto geográfico, né, de lugares onde ele tem afinidade ou com espíritos que têm afinidade, retorna ao domicílio carnal, ou seja, retorna ao corpo, trazendo essas impressões e lembranças e vai imprimir no na nossa estrutura cerebral e vai constituir aí o complexo capítulo dos sonhos, que na doutrina espírita ganha um horizonte muito mais amplo do que aquele que encontraremos, né, na própria figura de Freud, na interpretação dos sonhos, onde é muito válido, mas não atinge essa profundidade e a amplidão que a doutrina espírita nos possibilita. Detendo-nos apenas nos fenômenos oníricos de ordem espiritual, estes preservam a correlação entre o estado de evolução do ser e os acontecimentos de que participa. Então veja lá que ele restringe essa análise, né?
ele está colocando fenômenos oníricos de ordem espiritual, porque há outros fenômenos oníricos que não estão diretamente relacionados a este processo, né, mas com imagens do dia a dia, e que fica ali guardado no nosso subconsciente. Tá? Então ele diz que esses fenômenos oníricos de ordem espiritual preservam a correlação entre o estado de evolução do ser e os acontecimentos de que participa. Então vejamos o que ele chama a atenção nesse momento. Num valhacouto de vadios, ou seja, num abrigo de vadios ou num esconderijo de vadios, os que ali se encontram comprazem-se nos mesmos gostos que os reúnem. O mesmo ocorre num recinto reservado à cultura ou às artes, à fé ou ao trabalho. Há leis de afinidades que respondem pelas aglutinações socio-morais e intelectuais, reunindo os seres conforme os padrões e valores nos quais se demoram. É a famosa lei de afinidade, onde nós vamos buscar aqueles que vibram, né, na mesma realidade, que comungam de mesmos ideais, de mesmos objetivos. Acontece isso na forma material, quando encarnados. Dificilmente convivemos com pessoas que não comungam com a mesma realidade, né? Quando assim acontece, percebemos a quantidade de conflitos, de dificuldades de convivência. Então, é comum que, se num contexto material, como encarnado, esse fenômeno é patente, imaginemos como na realidade, né, do mundo original dos espíritos, essa lei de afinidade também ela é observada. Parcialmente liberto pelo sono, o espírito segue na direção dos ambientes, que lhe são agradáveis durante a lucidez física, ou onde gostaria de estar, caso lhe permitissem as possibilidades normais. Então, vamos perceber desde já essa nuance em que ele bota que o espírito segue na direção dos ambientes que lhe são agradáveis durante a lucidez, ou seja, os ambientes que nós gostamos de participar, de conviver, de estar presente, frequentemente são esses ambientes que também, no momento em que estamos libertos do corpo, iremos procurar. Ou lugares onde nós gostaríamos de estar, caso nos fosse permitido nas possibilidades normais, mas às vezes nem sempre estamos, né, onde gostaríamos. E esse gostar aqui é um gostar bem amplo, porque às vezes são lugares que a própria moral da vigília não nos permitiria, frente à posição ou diante de algumas escolhas, trabalhos, enfim, mas que durante o sono isso desaparece. E aquilo que trazemos da intimidade, esse desejo de estarmos em alguns locais, ele prevalece. Em tais circunstâncias, pode viajar com os seres amados, que reencontra além da cortina carnal, participando dos seus estudos e realizações, aprendendo lições que lhe ficaram em germe, penetrando, inclusive, nos registros do passado como do futuro. Então vejamos que possibilidade extraordinária de estar junto de pessoas amadas, onde já partiram, já voltaram ao plano espiritual, nos antecederam na viagem, bem como até com encarnados também, né? Porque afinal de contas todos nós somos espíritos, onde pode-se participar de estudos e realizações, né? Aprendendo lições que lhe ficaram em germe, fazendo parte desses registros, tanto do passado como do futuro. Disso decorre a aquisição de informes que desconhecia, como pode prever fatos por vindouros, dando margem às retrocognições e pré-cognições, ou seja, dando margem às regressões a vidas passadas e pré-cognições, que seria as premonições, os pressentimentos, a visão um pouco daquilo que ainda vai acontecer, do agrado dos modernos pesquisadores das ciências paranormais, que é assim que eles chamam. Ao mesmo tempo, defronta conhecidos nos mesmos redutos para onde vai, ou se deixa conduzir, estabelecendo admiráveis fenômenos de comunicação entre vivos na esfera física. Ou seja, mais de uma pessoa que conhecemos aqui como encarnados também se encontram naquele mesmo ambiente, né? Porque são atraídos pela mesma realidade, pela lei de sintonia.
Nem sempre, porém, as viagens em corpo espiritual durante o sono levam aos ambientes de felicidade e progresso, onde se cultiva o bem, o bom e o belo. De fato, porque essa realidade para onde se vai, ela está relacionada diretamente com o indivíduo, então nem sempre são lugares extraordinários. E aí ele complementa: mais facilmente, em razão do hábito dos pensamentos ultrajantes, licenciosos no caso, né, que é feicininos e brutais, os espíritos que se comprazem com semelhante paisagem moral arrebatam o encarnado e levam-no aos redutos do crime e da perversão, onde se lhes ampliam as percepções negativas. Inspiram-se ali naquelas regiões de vandalismo e promiscuidade psíquica, e depois trazem para o comportamento diário as aberrações que buscam. Vamos observar em outras obras de Manuel Filomeno de que isso, nesse período de transição que estamos passando, tem sido uma tônica de formadores de opinião, mas que trazem uma vida moralmente desregrada, vão a essas regiões aí de perversão e de crime e trazem, tornando público, né, atingindo um sem número de pessoas através de músicas, através de escritos, através da própria fala, fazendo com que desperte esse lado negativo em tantos outros. Daí o cuidado que nós precisamos ter no nosso cotidiano, né, frente àquilo que se vê, aquilo que se lê, aquilo que se alimenta na forma do pensamento, porque responderá por esta sintonia, onde irá nos levar a essa realidade no plano espiritual. Crimes vergonhosos e programas vis são consertados nesses ambientes espirituais que pululam nas cercanias da terra. Vejamos, os crimes, né, programas vis são lá orquestrados, são organizados nesses ambientes. Urdem-se ali obsessões e vinditas e vinganças em clima de perversidade sob o comando de mentes implacáveis, que ditam as normas de ação, ou seja, que dão as ideias que muitas vezes vai se ter quando em vigília, acordado, achando que a ideia é própria. E na verdade foi ditado por essas mentes, né? Para que se cumpram os planos nefastos. Ou seja, nos tornamos, entre aspas, né, instrumentos para a execução do que esses espíritos vêm trabalhando. Quando o espírito ainda mantém resistências que o resguardam da vulgaridade e da aberração, retorna desses antros de réprobos e padece pesadelos horripilantes. Todavia, se já chafurda nos mesmos ignóbeis comércios de insensatez e loucura, volve ao corpo aturdido, embora fixado no que lhe cumpre executar, como autômato que foi, vítima de hipnose profunda. Esta, porém, não lhe é imposta, pois que foi buscada espontaneamente. Veja que interessante. Quando o espírito ele já traz uma certa resistência moral, ele apresenta pesadelos, como se aquilo ali lhe ferisse na intimidade. No entanto, quando já existe, né, uma certa vivência daquele tipo de realidade quando em vigília, né, ele volta ao corpo aturdido, embora fixado lhe é na mente aquilo que deve ser executado. E como ele sofre esse processo de hipnose no plano espiritual, há uma grande probabilidade dele assim executar. E não há aí uma marionete. Observem essa última frase que o Manuel Filomeno coloca. Esta, porém, não lhe é imposta, pois que foi buscada espontaneamente. Como ele vibra, como ele vivencia essa realidade, aproveitam, né, e levam adiante essas ideias infelizes. Mas o inverso também se dá a miúde, quando o homem aspira aos ideais de enobrecimento da humanidade, tornando-se instrumento dos promotores da evolução no mundo. As suas horas de sono são aproveitadas para engrandecimento dos ideais, amadurecimento das aspirações, enriquecimento dos planos do bem, e pelo fato de ter mais aguçadas as faculdades da alma, encontra
ímpares satisfações nesses colóquios e visitas, graças aos quais se encoraja e felicita, podendo levar os labores adiante com alta dose de valor, que aos demais surpreende. Ou seja, nós também temos a possibilidade de sintonizarmos com esses espíritos, né, em planos superiores, onde iremos nos alimentar desses ideais, onde ficamos felizes com essas conversas e essas visitas. Isso serve para nós como estímulo para que as tarefas sejam executadas de uma forma surpreendente. Conforme ocorre no fenômeno da morte, no qual a consciência passa por um torpor, né, perturbação que é variável, de acordo com as conquistas de cada um, a lucidez durante o sono, nas experiências oníricas, está a depender da densidade vibratória das emoções com que se pauta a vida no cotidiano. Então, mais uma vez, a vida do cotidiano, né, do dia a dia, respondendo por esse tipo de experiência que se passa no plano espiritual, né? Então fica aí essa colocação mostrando que na verdade nós somos um elemento único, né? Frequentemente temos o hábito de dizer, né, que a vida é única porque a vida é do espírito e as existências são várias, mas neste contexto mais ainda ela ganha essa unicidade, porque aquilo que se vive como encarnado é o que se repercute quando livre da matéria. Desse modo, um programa bem organizado para antes de dormir constituirá a emulação para o espírito, no ato do desprendimento, transferir-se a regiões felizes e contatar entidades nobres, conquistando os tesouros da paz, da aprendizagem, da ação relevante, enquanto o corpo repousa. Daí uma boa leitura. Não obras que venham a falar de obsessão ou de locais, né, onde apresentam imagens que são depreciativas, ou filmes muito violentos, ou que apresentam o terror, imagens que não nos alimentam. Pelo contrário, a leitura deve ser uma leitura branda, mas que nos eleve o pensamento, que nos faça trabalhar valores, de tal maneira que o espírito venha a adormecer sob aquele clima, o que auxiliará nessa vinculação com os espíritos superiores. De bom alvitre também que o homem se dispõe a cooperar com os benfeitores da humanidade nas suas obras fomentadoras do progresso, participando dos seus empenhos com tal ardor que, em retornando ao corpo, permaneça telementalizado por eles, dando curso ao empreendimento na esfera carnal. Diante de realizações enobrecedoras na terra, pode o espírito prosseguir, ao desprender-se pelo sono, sob a tutela dos seus guias espirituais, corrigindo enganos e adquirindo mais amplos recursos e entendimento para promover esse trabalho que não deve ser interrompido. Então, o trabalho que fazemos na beneficência, seja ele qual for, são obras enobrecedoras do espírito na terra. Então, muito frequentemente, nesse processo de desdobramento, encontram-se essas equipes espirituais que trabalham por aquele bem comum. Daí o trabalho também no campo físico, né? Esse trabalho no bom, no belo, no digno, no ético, repercute também no momento do sono. Santa Teresa d'Ávila, em desdobramento pelo sono, peregrinou por uma cidade espiritual de sofrimentos, trazendo dali as impressões fortes, que foram tomadas como sendo de uma parte do inferno da teologia católica. Jacob, ou Jacopo, como queiram, vai depender aí da tradução, sonhou com o pai, Dante Alighieri, que lhe mostrou o lugar onde guardara os 13 cantos do céu ou do paraíso que se encontravam desaparecidos, né, naquela famosa obra, A Divina Comédia. Voltaire concebeu, enquanto dormia e sonhava, todo um canto de La Henriade, que é um poema épico, em homenagem a Henrique IV da França. Então, ele próprio relata, né, que recebeu essa poesia, né, ele executa esse poema, na verdade, enquanto dormia e sonhava. Vamos ver Tartini, né, que era um violinista virtuoso, um compositor italiano, que uma das suas maiores obras é exatamente a Sinfonia ao Diabo, onde também relata que ele, dormindo e sonhando, ouviu,
né, que o diabo apresenta-se para ele, conta a lenda de que queria torná-lo um virtuoso desde que ele desse a alma, e ele convida o diabo a tocar, ele aceitaria caso o diabo tocasse, né, uma determinada obra que falasse de um romance, e algo que lhe chama tanta atenção que ele acorda no susto e tenta reproduzir no violino aquilo que ele ouvira durante o sono, tornando-se uma das peças mais complexas, a tal ponto que em sua época dizia que ele tinha 6 dedos para tocar essa peça que foi composta por ele. Mas iremos perceber também que os sonhos narrados na Bíblia se enquadram perfeitamente nessas viagens ao plano espiritual, quando o ser se desprende e registra os fatos que narra posteriormente. Quantos e quantos na Bíblia fatos não são narrados em relação ao sonho, né? Que aí nós sabemos, né, tantos, inclusive a própria figura de Maria de Nazaré, o de José também. O capítulo do sono natural na vida do homem é de muita importância e está a exigir mais acurado estudo e meditação, a fim de ser aproveitado integralmente em favor do êxito na vilegiatura carnal. Porque o sono, de alguma forma, nos fala da nossa realidade do cotidiano. Como 1/3 da vida física é dedicado ao sono, imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo ou parte dele no investimento do progresso, em favor da libertação que lhe credenciará para uma existência plena, um futuro ditoso. Ou seja, já podemos participar do mundo espiritual de uma forma digna, através do sonho, né? Desse desdobramento, ou seja, trabalhando, estudando, dignificando essa nossa experiência carnal também no processo do sono. Se alguém diz como e o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias, porque esse sono, esse sonho, reflete a realidade do indivíduo no seu cotidiano. E assim fecha Manuel Filomeno de Miranda esse capítulo com essa frase: dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Fica então aí essa lição quanto ao sono e ao sonho como sinais para nós em que patamar nos encontramos neste processo, se estamos precisando de ajuda, seja espiritual ou de mudança de hábitos, no processo da reeducação dos nossos sentimentos, dos nossos ideais e dos nossos objetivos de vida. Até o próximo encontro, um forte abraço.